No nosso canal Dialogando Física, hoje falaremos sobre magnetismo. Espero que você já tenha se organizado aí, pegue seu material, que a aula já vai começar aqui. Sabemos que não são todos os corpos que podem ser atraídos pelos ímãs, ou seja, existem materiais que têm maior facilidade de ser atraído e outros materiais têm menor facilidade e tem outros que não têm facilidade alguma, né? Mas será que é possível pegar um material que não tem essa capacidade de atrair e fazer ele ter essa atração por um campo magnético? Sim, da mesma maneira que é possível magnetizar, ou seja, é possível imantar um corpo, também é possível desmagnetizar, fazer com que esse corpo perca essas propriedades, né? Os materiais ferromagnéticos, eles têm essa capacidade de ter fácil atração. Mas antes de dizer dos materiais ferromagnéticos, eu queria que você entendesse um outro assunto aqui. Todos os corpos, eles são constituídos de moléculas, e todas as moléculas constituem-se de átomos, e esses átomos, dentro deles nós temos a eletrosfera e o núcleo. E dentro desse núcleo nós temos nêutrons, prótons e na eletrosfera elétrons. E sabemos que elas são cargas elétricas e sempre estão em constante movimentação ali dentro. Então, essa movimentação dessas cargas geram as propriedades magnéticas, ou seja, se essa movimentação dessas cargas se ocorrer de forma organizada, o corpo é magnetizado. Se elas ocorrerem de forma desorganizada, o corpo magnético é desmagnetizado, não tem a propriedade magnética. Olha o exemplo do ímã. Se isso aqui for um ímã, eu tenho no ímã um lado que predomina um polo, ou seja, as partículas que constituem esse ímã, elas têm uma organização muito bem feita, ou seja, todo o polo, todas as partículas norte ficam mais para esse lado, ou seja, aqui uma predominância de polos, ou seja, esse é o polo norte e esse é o polo sul, não existe mistura aqui, é tudo separadinho. Agora, num corpo que não é magnetizado ou ele tem pouca sensibilidade para fazer esse processo, é tudo bagunçado. Então, se é tudo bagunçado, ele não tem essa facilidade de atrair, porque para ter atração de forma eficiente aí, ele tem que ter essa organização das moléculas, ok? Em relação às características dos materiais, nós podemos segregá-los em 3 grupos. O primeiro grupo é o ferromagnético, que são substâncias aí que são classificados como ferromagnéticos porque eles têm fácil magnetização, eles conseguem fazer esse processo muito rapidamente, ou seja, as moléculas do corpo que o constitui se organizam muito rapidamente. Então, eles falam assim que são materiais como ferro, cobalto e níquel. Eu me lembro que o ferro e o níquel constituem o núcleo da Terra, ou seja, são materiais muito fáceis de magnetizar. Olha o exemplo que acontece com ele relacionada às moléculas do corpo. Imagine que esse de amarelo seja o ferro, e por ele ter partículas que constituem esse corpo aqui, tudo é constituído de partículas, né? Então, o ferro também tem essas partículas. E dentro do ferro, ele tem as partículas norte e partículas sul, mas está desorganizado, tá vendo? Então, quando eu coloco ele próximo a um corpo externo, e esse corpo externo ele tem a capacidade de liberar campo magnético, ele tem essa ação aí do campo magnético, olha o que vai acontecer ao redor desse ímã, vai gerar um campo magnético. E por estar próximo a esse campo magnético, as partículas que constituem, as moléculas que constituem esse ferro, vai se organizar e vai organizar exatamente no mesmo sentido da orientação aqui. Observa, o polo sul atrai o polo norte. Então, de um lado eu tenho norte, o outro sul, norte e sul, seguindo a mesma orientação do ímã aqui, porque sul é atraído por norte. Então, de um lado ele vai predominar, esse lado de cá vai predominar o norte, e esse lado de cá vai predominar o sul. Então, quando eu coloco ele próximo, rapidamente as moléculas se organizam e acontece a atração. Então, observa, joguei próximo, rapidinho organizou, rapidinho atraiu. Já as substâncias paramagnéticas, elas têm mais difícil de magnetização, é mais complicado organizar essas moléculas. Exemplo é o alumínio. Se eu colocar um alumínio próximo de um ímã, observa as moléculas dele tudo desorganizada, as partículas magnéticas. Quando eu coloco próximo,
organizou, mas organizou pouquinho, não foi aquela rapidez, é mais difícil colocar moral na casa, né. Então, quando eu for tentar aproximar, esses corpos não se atraem, ele faz o processo de repelir, ele solta, por isso que você pegar um ímã e colocar perto de uma latinha de alumínio, ela não vai grudar, porque as moléculas que constituem o alumínio não têm essa facilidade de se reorganizar. E as substâncias diamagnéticas são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário do sentido do campo magnético aplicado. Eu digo que esses materiais, eles têm um comportamento louco, fora do comum mesmo, são materiais psicodélicos, eu acredito, porque trata-se de materiais que parecem que estão blindados ao magnetismo, ou seja, o jeito que o campo se alinha a esse objeto é muito estranho, totalmente diferente dos outros tipos de materiais que nós vimos aqui. Esses materiais, ao aproximar de um ímã, em vez de fazer o processo que nós vimos anteriormente com substâncias ferromagnéticas e paramagnéticos, ele faz algo louco, que é levitar, ou seja, ele contradiz todas as leis aí, né. Então observa, desse lado aqui eu tenho norte e sul. Se ele alinhasse da mesma forma, aqui também seria norte e sul, mas como a gente viu, as substâncias geomagnéticas, elas são contrárias ao sentido do campo ali. Então se aqui é norte e sul, aqui é sul, norte, mas ela organiza sim, mas de forma contrária. E aí o que acontece quando eu tenho sul com sul? Acontece a repulsão, por isso ele levita. Isso pode ser visualizado nos trens bala, né? O trem bala, ele faz todo o seu translado aí, mantendo a menor força de atrito, a menor força de contato entre o chão e o trem. Quer dizer que ele levita sobre os trilhos, então quer dizer que os trilhos e o trem têm ali a presença de campos magnéticos e também de substâncias diamagnéticas. E um fato interessante é que esses materiais diamagnéticos, se eles forem colocados a zero absoluto, que corresponde a 0 Kelvin, ou na nossa escala menos 273,15 graus Celsius, ocorreria o que nós dizemos que seria o zero absoluto? A menor temperatura que um corpo pode estar no universo. Nessa temperatura, a energia cinética da molécula tenderia a zero, ela seria nula, quer dizer que ela não teria vibração. Se ela não tivesse vibração, ela não teria nenhuma organização. E olha o que tanto que é esquisito. Para esses materiais, se eles chegassem a zero absoluto, porque a gente não sabe que hoje a gente não consegue alcançar, só aproximar a esse zero absoluto, porque sempre vai existir um pouquinho de energia, a gente não consegue desprover dessa energia, né? E se ela conseguisse chegar, ela agiria totalmente fora do que nós temos hoje, ela conseguiria conduzir energia, ela conseguiria produzir, né, conduzir essa energia elétrica perfeitamente, virando um supercondutor, coisas que, se fossem outras substâncias, elas parariam a vibração e não conseguiriam conduzir nada. Então a nossa aula a gente para por aqui.